Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Bom, né, estarmos de volta neste domingo, mais uma vez com os irmãos, para estarmos estudando a nossa lição de número 10. Nós estamos um pouco avançados nas nossas lições devido a algumas atividades que estivemos na igreja e por isso acabamos, como a gente tem gravado constantemente todos os domingos, então a gente tem saltado um pouco à frente com relação às nossas lições. Então a nossa lição de hoje é de número 10, quando vamos tratar dos dons espirituais, né, da igreja, e vamos assim estar aprendendo nessa lição a importância dos dons, o que é dom, né, do que é isso que nós temos, o que Deus fala a respeito disso para nós, através do apóstolo Paulo, quando aqui ele vai exatamente escrever essa carta aos Efésios e vai ali utilizar desse conhecimento para explicar melhor a respeito do que é dom. Então nós vamos nesta manhã estar estudando esse texto, essa lição tão importante, tá, sobre dons espirituais e de o que são esses dons e como usá-los, né, na nossa vida, no cotidiano, e para que servem os dons para cada um de nós dentro da igreja. Amém? Então nós vamos estar assim orando ao Senhor neste momento, agradecendo por mais uma escola bíblica dominical, né, em seu nome, onde assim nós temos a alegria de, junto com os irmãos, estar participando dessas lições tão maravilhosas que traz para nós um grande conhecimento e edificação no corpo de Cristo, através daquilo que nós estamos aprendendo e estamos assim conhecendo melhor a respeito desse ensinamento. Amém? Então que os irmãos estejam atentos aí. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor neste momento, por este momento tão maravilhoso que nós temos de estar na presença do Senhor nesta manhã. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graça mais uma vez, porque estamos, ó Senhor, acima de tudo na Tua presença, para te bendizer, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Muito obrigado por mais uma escola bíblica dominical em Teu nome. Muito obrigado por esta manhã, deste novo dia, onde o Senhor se nos contempla com as Tuas bênçãos, ó Deus. Por isso, Pai, nós somos alegres. Pedimos ainda, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. E ao Senhor, que o Senhor, na infinita bondade e misericórdia, nos instrua, ó Deus, ao conhecimento das Tuas verdades, para o nosso crescimento, para a edificação no corpo de Cristo. Abençoe, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão acompanhando, estão assistindo, estão assim, ó Deus, acima de tudo, conhecendo a Tua palavra cada vez mais. Fica conosco, ó Senhor, no decorrer desse estudo. Nos ajuda, ó Deus, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino de número 318. E após o hino, nós vamos dar início, então, assim, ao estudo desta manhã, nesta lição. Amém? Hino de número 318, Cefeiros do Senhor. Cefeiros a seara santa, com poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar subirão até as alturas, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão
andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Que Deus abençoe. E nós vamos então convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo de número 16. Efésios 4, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 16. O santo ministério e o serviço dos santos. Os irmãos que estão nos assistindo, acompanhem a leitura desta palavra. Quando aqui o Senhor traz para nós, dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Nós vamos então, meus queridos, estar estudando esse texto, quando aqui o apóstolo Paulo traz para nós, mais uma vez, o reconhecimento da utilidade de cada irmão, sobre os dons que Deus tem dado a cada um de nós, para que nós possamos efetuá-lo, agindo conforme a vontade do Senhor ao seu serviço. Então, que cada um possa sim estar entendendo um tema que é bastante discutido, às vezes meio que polêmico dentro da igreja, quando alguns irmãos deparam na questão do que eu sirvo, para que eu sirvo, o que eu posso fazer na casa do Senhor. Então, cada um Deus tem dado, levantado, certo? Deus tem dado um dom e levantado para fazer a obra. E assim, é importante que cada um passe a reconhecer, passe a distinguir e a entender melhor, tá? Qual é o seu dom, o que você pode estar fazendo na casa do Senhor, o que Deus tem feito para que você possa sim se levantar e usar o seu dom
dom ativo para fazer alguma coisa na casa de Deus. Então é nessa vertente que nós vamos estudar essa lição, dons espirituais, o que são, tá? E como usá-los. Então nós convidamos aos irmãos a estar conosco, abrindo a sua revista e acompanhando assim a introdução dessa revista, quando aqui o autor traz para nós um texto dizendo que hoje nós podemos perceber uma confusão sobre esse tema. Essa confusão pode ser notada em vários aspectos, mas queremos destacar dois aqui dentre eles. Primeiro, uma visão distorcida do que seja o dom. E essa visão distorcida leva a priorizar ou destacar um dom em relação aos demais, fazendo com que todo não seja trabalhado, mas sim as individualidades. Um exemplo é o dom de línguas, apresentado por muitos como superior, e quem não o tem pode ser considerado um crente de segunda classe. O segundo aqui que ele trata é a ignorância. O primeiro é o dom de língua, o segundo ele vai dizer aqui que é a ignorância. Quanto aos dons, pode ser prejudicial tanto para a igreja quanto para o crente. Havendo ignorância, o autor nos diz aqui que, havendo ignorância, a igreja sofre porque o crente recebeu dons de Deus para ter um papel único no corpo. O próprio indivíduo sofre porque sua utilidade e alegria em Cristo depende do exercício de seus dons. Então observamos aqui na introdução da nossa revista com relação a esses dois exemplos que ele traz para nós aqui com relação à questão do dom. O primeiro é uma visão distorcida sobre o dom e o segundo é a ignorância que pode levar o homem a prejudicar a igreja, fazer com que a igreja sofra com relação a tudo isso, quando muitos têm essa visão de dom. Então o autor ele continua dizendo que ao escrever Paulo aqui ao escrever aos crentes da igreja de Coríntios, Paulo vai dizer aqui a eles a respeito dos dons espirituais, quando ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Diante dessa necessidade e com o objetivo de evitarmos ou até mesmo corrigirmos os problemas citados anteriormente, nós iremos nesta manhã responder neste estudo aqui, o autor traz para nós questões importantes que nos ajudarão a entender melhor os dons e principalmente nos ajudarão a usá-los ainda mais para a glória de Deus e para edificar a igreja de Cristo. Então nós vamos nesta manhã com esse propósito de entender melhor a respeito dos dons, de conhecer melhor os dons, de saber qual é o nosso dom, qual é a nossa utilidade na igreja, o que nós temos que fazer quando o Senhor nos dá determinado dom para trabalhar na igreja. Muitos o Senhor tem despertado para a leitura da palavra, para a pregação, outros para cantar, enfim, e outros para arrumar, para orar. Enfim, Deus vai levantando cada um numa especificidade, certo? Em seu dom, para que assim seja completo a obra do Senhor no corpo de Cristo. O primeiro ponto dessa lição, dessa revista, traz o que são os dons espirituais. Dons espirituais são as habilidades que Deus concedeu aos cristãos para a edificação do outro no corpo. Paulo fornece uma visão mais ampla da natureza dos dons espirituais ao fazer uso de 5 palavras gregas diferentes para se referir a eles. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. São elas. Primeira, ele vai citar aqui a respeito dos dons espirituais. Essas palavras vêm do termo grego pneuma, que significa espírito, e é frequentemente usada na Escritura em referência ao Espírito Santo. Essas palavras esclarecem que nem sempre nossas habilidades naturais estão equiparadas com as nossas habilidades espirituais, concedidas pelo Espírito Santo no novo nascimento, que é justamente esse conhecimento da palavra. O segundo, que ele chama aqui de carismaton, esse termo vem de caris,
que quer dizer que graça. E essa palavra, ela traz para nós o significado, mostra que os dons são concedidos com favor imerecido de Deus aos cristãos. Os dons espirituais são concedidos independentemente do que fazemos ou possamos fazer para merecê-los. Então tudo provém do Senhor. Tá? A primeira é justamente a questão dos dons espirituais, que é a pneumatikon, que quer dizer um conhecimento de pneuma, que significa espírito, e o outro é charismaton, que significa graça. Tá? E tudo provém do Senhor. A terceira palavra aqui, que é diakonion, que significa serviço. Essa palavra é usada no Antigo Testamento para referir àqueles que têm um ofício de diácono. Exatamente, mas aqui ele aponta aqui para todos aqueles que servem. Assim, os dons espirituais são, acima de tudo, dados para o serviço, para servirmos ao próximo. Uma outra palavra aqui que o autor traz para nós, que é energeton, que quer dizer o termo aqui energia, que vem da palavra grega, e isso enfatiza que o poder do próprio Deus está operando quando os dons espirituais são exercitados no corpo. Deus é quem controla a eficácia dos dons espirituais, afinal ele é quem os concedeu. Uma outra palavra aqui que o apóstolo traz para nós, que é parmenores, que quer dizer manifestações. Por último, Paulo se refere aos dons espirituais como sendo manifestação do Espírito, que significa que eles são concedidos para o caráter, o poder e o poder de Deus sejam revelados à igreja e ao mundo quando os dons são usados. Eles se manifestam a glória de Deus e, desse modo, podemos concluir que os dons espirituais não são habilidades naturais desenvolvidas por nós com aquilo que temos, mas são habilidades espirituais concedidas no novo nascimento, que mostram o caráter de Deus e a capacitação que Ele nos dá para intermédio do Espírito Santo. Então, o que nós entendemos aqui é que tudo provém do Senhor, são características que nós vamos adquirindo, certo? Dada por Deus, à medida que nós vamos crescendo nesse conhecimento desta palavra, deste Evangelho. E isso o Senhor vai nos habilitando, nos dando uma capacidade de cada vez mais estarmos prontos, né, para fazer alguma coisa pela casa, pelo seu reino, e tudo isso é dado pelo Senhor. Uns vêm para servir, ele cita aqui a questão dos diáconos, outros eles vai trazer aqui com servir ao próximo, né? E a questão também da que eu citei anteriormente, do desenvolvimento da palavra para a pregação. Então o Senhor ele vai trazendo aqui esta manifestação a cada um de nós, né, com relação aos dons espirituais, quando aqui cada um se desenvolve nessa questão. O segundo ponto traz a origem dos dons, a cada um de nós. Deus é quem concede dons a seu povo. Ele o faz soberanamente, de acordo com a sua vontade. Tanto em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7, quanto em Efésios 4, nós vemos que os dons eles estão estritamente ligados a Deus. Em Efésios capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 ao 8, nós lemos, e também o versículo 11, aqui é mencionado 3 vezes que Jesus é quem concede os dons à igreja. Certo? Se nós observarmos, nós lemos lá exatamente esse texto, quando ele diz exatamente que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então foi o Senhor que concedeu dons a cada um de nós. Ele continua dizendo que saber quem concede os dons é importante, pois a humildade será exposta no ato de servir ao próximo em obediência ao Senhor. Quando se esquece de que os dons vêm de Deus, a tendência natural do homem, direcionado pelo seu coração corrupto, é ser arrogante e orgulhoso, o oposto da vida de humildade e de serviço que Paulo exorta aos filipenses e aos filipenses a viverem. E quando ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4. Então, quando nós entendemos que isso vem de Deus a nós, é dado por Deus os dons, então nós temos a capacidade de poder lidar com esses dons com humildade, com amor, com servidão, servindo ao próximo com amor. Então, tudo isso facilita o entendimento quando nós entendemos que isso provém do Senhor a cada um de nós. Quando nós esquecemos disso, a palavra vai nos dizer que justamente nós nos tornamos soberbos, nós nos tornamos orgulhosos, nós tornamos às vezes até antipático e querendo ser senhor do saber. E isso dificulta exatamente o trabalho do serviço do Senhor. Então é preciso entender que isso provém de Deus a cada um de nós. O apóstolo Pedro, na mesma linha, nos exorta a utilizarmos os dons que recebemos como representantes de Deus, quando ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. Conforme o Wayne Make, ao usarmos os dons, devemos fazê-los com humildade, receptores da graça, reconhecendo que essa graça multiforme concedeu ao corpo uma grande variedade de habilidades e personalidades. Não importa se você prega, ensina, administra ou faz qualquer outro serviço, deve dar toda a glória a Deus e ser grato por aqueles que contribuem para a igreja e para outros modos dentro da própria igreja. Então, observe, meus queridos, que isso provém de Deus para servirmos ao próprio Deus, aos outros com amor, com humildade, com simplicidade, e tudo isso fazendo, o próprio apóstolo vai dizer que tudo isso nós temos que fazer como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí ele vai dizer: se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus, e se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então é importante nós entendermos isso. Tá? O apóstolo, quando ele vai justamente falar isso, ele vai dizer que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, Efésios 4, 7. Esse verso mostra que todos os verdadeiros crentes recebem dons espirituais do Senhor. Não há um cristão sequer sem um dom espiritual. Talvez ele possa até não saber qual é o seu dom, ou talvez o esteja negligenciando. Tem lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Contudo, o cristão precisa saber que possui dons espirituais que devem ser usados para a glória de Deus. Então, meus queridos, o que nós entendemos aqui é que o Senhor dá dom a todo mundo. Uns para uma coisa, outros para outra coisa, de forma que todos possam ser úteis na casa do Senhor. Não adianta nós querermos achar que não temos dom. Ele está dizendo que alguns até podem negligenciar, tá certo? Não querer fazer as coisas, tá? Com uma missão, mas todos têm um dom dado por Deus. Ele continua dizendo que o fato de todo cristão ser capacitado com dons espirituais mostra que cada um tem um papel importante no progresso da igreja e no desenvolvimento do corpo de Cristo. Para o bom desenvolvimento do corpo, dois aspectos referentes aqui, que ele traz para nós aos dons, precisam estar claros para cada um de nós. O primeiro aspecto, os dons são diversos. Não possuímos possuímos os mesmos dons, tá? E os mesmos que possuem os mesmos dons talvez não os tenham a mesma proporção em uma área específica. Então observa aqui que ele deixa bem claro que os dons são diversos, não possuímos os mesmos dons, mas se o possuímos, nós agimos diferentemente naquilo que temos como dons. O segundo ponto, os dons contribuem para a unidade do corpo. Não podemos esquecer o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, do versículo 12 ao 14, quando ele diz assim: como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, há diversidade de dons. Então, cada um tem um dom, cada um tem uma área de conhecimento, cada um deve agradar ao Senhor com aquilo que Ele o deu, para servir
para a glória do Senhor. Então, todos nós temos um dom para ser desenvolvido e trabalhado para o crescimento da igreja do Senhor. Entendamos isso e saibamos que Deus nos dá esse dom para esse propósito. O terceiro ponto da nossa lição traz a finalidade dos dons. Ele vai dizer que em Efésios capítulo 4, Paulo nos fala apenas da natureza dos dons. Quando aqui ele diz que quem os concede, quem os recebe. Ele fala sobre o propósito dos dons da igreja e nos mostra os resultados do seu uso diligente. Quando ele traz um propósito, é apresentado nos versos 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos dons, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nesses versículos podemos ver que os líderes devem usar seus dons para aperfeiçoar os santos. Isso significa que eles foram capacitados por Deus com dons especiais, tornando-se assim dádivas de Deus para a igreja. Por meio desses homens, a igreja era capacitada a servir e exercitar a vida cristã de acordo com a vontade de Deus, expressa nas Escrituras Sagradas. O Whitney Mike, ele lembra que os dons os líderes receberam devem ser usados para ensinar, servir de modelo, aconselhar, confrontar e desenvolver as habilidades de serviço dos membros da igreja. Entretanto, esse não é o caso apenas dos líderes. Todos os cristãos devem usar os seus dons para o serviço da igreja, por meio do serviço mútuo. Um abençoa a vida do outro e, como consequência, cumpre o propósito estabelecido de edificarem o corpo de Cristo. Nos versos 13 a 16, o apóstolo vai dizer, podemos ver que um empenho em cumprir os propósitos estabelecidos para o uso dos dons gera resultados impressionantes na vida da igreja. Esses versos apresentam 3 resultados mais diretos, como aponta o Whitney Make. Ele diz, primeiro, a igreja se torna unificada e amorosa. Segundo, a igreja fica mais madura e sábia. Terceiro, e por fim aqui o terceiro, a igreja se tornará mais eficaz e bem-sucedida quando nós aplicamos aqui esses versículos, quando aqui o apóstolo se refere dizendo que até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esses 3 aspectos que o apóstolo Paulo traz para nós, que a igreja se torna cada vez mais unificada e amorosa. O segundo ponto, a igreja fica mais madura e sábia. E o terceiro, a igreja se tornará mais eficaz e bem-sucedida quando nós entendemos aqui esse complemento de dons que Deus traz para o homem quando prepara-o para esse serviço. Ele diz que todos precisam exercer seus dons para que a igreja se desenvolva soberana de Deus. Ele vai responder, todos exerçam seus dons para que a igreja se desenvolva e cresça de conformidade com a vontade soberana de Deus. O exemplo registrado em Atos, lá no capítulo 2, versículo 42 a 47, sobre como viviam os novos convertidos, devem ser observados nos dias de hoje e seguido, pois a prática dos dons abençoa a igreja e o Senhor vai acrescentando ao seu corpo os que vão sendo salvos. O quarto e último ponto da nossa revista, ele vai tratar aqui como descobrir o seu dom. Ele vai dizer que diante de tudo que foi exposto para o nosso conhecimento aqui, talvez ainda reste alguma pergunta. Como sei qual é o meu dom? Essa não é uma pergunta retórica que não tem qualquer resposta. Pelo contrário, que não tem qualquer resposta, ele vai dizer, pelo contrário, uma vez capacitado por Deus como um dom, você pode descobri-lo. Como? Seguem algumas maneiras. Primeira, estude a Bíblia, pois nela você verá como Deus capacita seu povo e quais são os dons que ele
dá. Segundo, ore. Não conseguimos descobrir nosso dom se não nos colocarmos diante do Senhor em oração, consagrando-nos ao serviço do seu reino. 3. Examine a motivação. Olhar para a razão que o leva a fazer o que faz e como faz ajuda a discernir o seu dom, pois ele é dado para que Deus seja glorificado e não o homem. E outro, avalie as suas habilidades, fazer uma avaliação das habilidades. Ele vai dizer, peça a Deus que o capacite a exercitá-la. E por último, ele vai dizer, ouça seus irmãos. Eles podem ajudar nesse processo, pois o ajudarão a ver o que você talvez não esteja vendo. Então, irmãos, são pontos muito bons para que a gente possa, sim, refletir nesse conhecimento de dom que Deus nos dá. O que são os dons espirituais nas nossas vidas, a origem dos dons para nós, a finalidade dos dons para cada um irmão e depois como descobrir o seu dom. E aí ele traz essa relação, estudar a Bíblia, orar, examinar a motivação, avaliar as habilidades e ouvir os nossos irmãos. São esses pontos importantes que a gente possa estar colocando na prática da nossa vida para que a gente possa, sim, descobrir os nossos dons e colocá-los em prática. E para concluir, ele vai dizer, sirva. Todos, qualquer que seja o dom recebido, são chamados para servir ao Senhor. A capacitação do Espírito Santo é para que honremos ao Senhor e sejamos seus instrumentos na propagação do Evangelho e na edificação do corpo. Sendo assim, não podemos nos acomodar. Devemos procurar saber o dom que Deus nos deu e usá-lo para o seu serviço. Lembrando que quando exercitamos nossos dons, crescemos e nos desenvolvemos à semelhança de Cristo e abençoaremos a igreja como transmissores da graça recebida de Deus para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja conosco e cada dia a gente possa estar descobrindo os nossos dons cada vez mais para a glória do nosso Deus, para que assim sejamos úteis diante daquilo que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco, nos fortalecendo. Nós vamos ouvir o hino 320 e logo após o hino nós vamos orar, encerrando assim a nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã. Amém? Vamos ouvir então este hino. Hino de número 320, Brilha no Viver. Somente assim fazer trabalho singular é mistério, agir com muita dor, mas das coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão.
possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Amém. Deus abençoe. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te damos graça mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, com os irmãos, compartilhando da Tua palavra, ó Senhor, aprendendo dela e colocando a nós ao conhecimento de descobrirmos os verdadeiros dons, o dom que o Senhor tem nos dado para te servir, ó Deus, para te glorificá-lo. Que o Senhor desperte em cada um de nós, cada vez mais, esse dom, para assim podermos te servir com alegria, ó Deus, em nossos corações. Desperta a Tua igreja, ó meu Senhor, para a Tua obra, para o crescimento do Teu reino. Abençoe, ó Pai, cada um dos Teus filhos, cada um que tenha assim participado, ouvido e assistido a Tua palavra através deste canal. Que o Senhor esteja fazendo com que cada um dos Teus filhos cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que cada dia mais sejamos fortalecidos por Ele. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Que cada escola bíblica dominical, estudada nesse dia, possa sim alcançar almas, ó Deus, e possa fazer com que a Tua igreja cresça na graça e no conhecimento desta verdade, deste novo, ó Deus, Evangelho em nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. Abençoando a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. É o que eu te peço, ó Deus, e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe e que cada dia possamos crescer nessa graça e que possamos cada dia mais estar despertado para esta obra que o Senhor tem colocado para estarmos fazendo. Que Deus nos abençoe.